Tudo o que você precisa saber antes de viajar para os Lençóis Maranhenses. Oiê, meu nome é Isabelle Manfrim e eu viajei para lá, acho que no finalzinho de maio. E eu vou falar para vocês com base nas minhas experiências e também nas minhas pesquisas que eu fiz antes de ir para lá, porque eu pesquisei muito, bastante. Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas, passeios que eu fiz, alimentação, valores, enfim. Bom, vamos começar pelo básico, né? Caso você não saiba, os Lençóis Maranhenses, eles estão localizados lá no Maranhão, que é no Nordeste do nosso Brasil, né? O nosso Brasil, gente, ele é muito lindo, tem muitos lugares bonitos que a gente precisa conhecer. Os lençóis, eles são formados pela água da chuva. Então, dependendo da época que você for, você pode pegar seca ou chuva. Então, a temporada de cheias da lagoa é de junho até setembro. Depois de setembro, as águas começam a secar, né? Porque lá é muito quente, lá é calor o ano todo. Aí, lá para fevereiro até maio, é a época que mais chove, sabe? Então, é época de chuvas para encher as lagoas. E aí, de maio até o final do ano, assim, fica sem chover. Então, por isso que a melhor época para você ir é de junho a setembro, porque as lagoas estão bem cheias, não estão secando ainda. Depois de setembro começa a secar e ficar mais rasa e afins. Eu fui no finalzinho de maio, eu fiquei nos dias 29, 30 e 31 e para mim foi perfeito. Por quê? As lagoas estavam cheias, eu não peguei chuva, não é alta temporada ainda, então os valores são mais baixos e não tem tanta gente. A temporada mesmo lá é julho e agosto. Inclusive, eu até vi os stories, assim, dos meus guias durante esses meses e realmente era muita gente, sabe? Então, se você quer ir um pouquinho mais calmo, eu te indico ir no finalzinho de maio, pra mim valeu muito a pena. Pra você ir pros Lençóis, você não dá pra ir, tipo, por conta própria, assim, você precisa contratar uma agência. Inclusive, queria indicar a agência que fez todos os meus passeios, que foi a Isa Turismo, foi maravilhoso. Como fazer para chegar até os Lençóis? Vou te explicar aqui de uma maneira mais simples. Eu peguei um voo de São Paulo até São Luís, o meu voo saiu R$ 720, gente. Foi muito barato, se você for ver assim, a gente pegou uma promoção muito boa. Quando a gente chegou em São Luís, que é a capital, né, do Maranhão, a gente pegou um transfer até Barreirinhas. Por quê? O Parque dos Lençóis, ele abrange 3 cidades, que é Barreirinhas, Santo Amaro e Atins. A gente ficou em Barreirinhas. Você também, às vezes, pode alugar um carro ou ir de ônibus. Foi R$ 90 o transfer para ir e ele te deixa já na porta do seu hotel. E seria mais ou menos o mesmo valor para você ir de ônibus, só que daí você pararia na rodoviária, eu acho que não compensa, sabe? E aí ele deixou a gente na porta do nosso hotel. O hotel que eu fiquei foi o Hotel Beira Rio. Gente, um hotel maravilhoso. A gente pagou mais ou menos R$ 350 em 3 diárias com o café da manhã. Eu gostei muito, o hotel é muito bom. Eu acredito também que tenha sido um pouco mais barato porque a gente não foi na temporada. Eu acho que na temporada mesmo, né? Julho e agosto deve ser um pouco mais caro, os valores devem mudar. Existem essas 3 cidades, né, que englobam o Parque dos Lençóis, que é Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. Barreirinhas é a cidade que fica um pouquinho mais longe dos Lençóis, então para você chegar até os Lençóis é cerca de 1 hora e você precisa contratar uma empresa de turismo. Você não pode ir para os Lençóis por conta própria. Você precisa ter uma carteirinha ali de acesso para poder entrar. Então isso é só as agências que tem. Segundo, porque é muita areia, gente. Se você não tiver uma 4x4 ali que tem tração nas rodas, nos pneus, você não consegue entrar, de verdade. Eu vou explicar um pouquinho de cada cidade para vocês entenderem, mas como eu fiquei em Barreirinhas, eu vou ter mais propriedade para falar sobre Barreirinhas. É uma cidade que tem um pouco mais de infraestrutura, então tem mais opções de hotéis, mais opções de restaurante, por mais que eu ainda não ache que a cidade seja muito preparada. Mas eu gostei bastante, mas é uma cidade simples, tá, gente? Atins, para você ter acesso aos Lençóis, é ali bem rapidinho, acho que é cerca de 10 minutos. Falam que Atins é bem badalado à noite, ao contrário de Barreirinhas. Tem restaurantes, enfim, para você ir, barzinhos, é bem legal. Só que é até mais ou menos meia-noite, sim, não tem muita vida noturna. Atins falam que vem bastante DJs, essas coisas, sabe? Mas eu não conheci, então não tenho muita propriedade para falar. Já Santo Amaro é um pouco mais rústico, assim, você também fica bem pertinho dos Lençóis, é cerca tipo de 10 minutos. Também é estrada de areia. E aí, enfim, como eu fiquei em Barreirinhas, né, a agência passava a me pegar no meu hotel, me levava até o passeio e depois me deixava de volta, sabe? Eu achei muito legal isso. Sobre alimentação, eu não achei os valores muito caros. Tem restaurantes mais caros, tem restaurantes mais baratos também. Vai depender de você, o quanto você quer gastar com isso, mas você consegue se alimentar lá bem. Por um preço bom, as comidas também normalmente vêm bem servidas. Vou falar agora sobre os passeios que eu fiz, mas tem vários, né? A gente chegou no aeroporto de São Luís,
por volta das 3 horas da manhã. Então a gente esperou até às 6 pro transfer vir buscar a gente, sabe? O transfer que a gente tinha contratado já antes. De São Luís até Barreirinhas é cerca de 4 horas. Uma longa viagem ali. Eles deixaram a gente na porta do nosso hotel. Eu tomei meu cafezinho da manhã, porque ainda era 9 horas da manhã. Fui fazer o meu primeiro passeio, que foi passeio de boia pelo Rio Preguiça. Então você desce ali todo o Rio Preguiça de boia. E uma dica: usem muito protetor solar, porque o sol do Nordeste não está de brincadeira. Lá é muito quente. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei realmente bronzeada. E é maravilhoso, assim, é uma vibe muito gostosa. Você vai descendo o Rio Preguiça com a boia, tem os guias ali pra ir auxiliando e vai bastante gente. É bem gostoso, dura mais ou menos cerca de 1 hora e meia ali pra você descer o rio. E aí, a hora que você chega, né, no fim, não é no fim realmente, mas você chega ali numa parte do rio, tem um lugarzinho ali que você pode comer. Eu almocei, eu acho que deu R$ 70, porque eu dividi com um colega que eu fiz ali durante o passeio mesmo, que é um prato pra dois, a gente dividiu. Foi arroz, feijão, carne de sol e farofinha de soja. Não era nada muito, nossa, delicioso, mas era gostosinho sim. Esse passeio durou a manhã. E aí a gente voltou pro hotel, como eu já tinha almoçado, né, eu já fui direto fazer o meu segundo passeio, que foi a Lagoa Bonita, e simplesmente foi a minha favorita. Realmente é muito bonita, gente. Que lugar lindo. Foi o pôr do sol mais lindo de toda a minha vida. Esse passeio ele é feito durante a tarde, porque é realmente pra você ver o pôr do sol. Sem explicação. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O pôr do sol mais extasiante, assim. É realmente muito bonito, gente. Aí você vê aquelas lagoas, assim, aquelas dunas. Cara, que coisa perfeita. Quem às vezes é um pouco mais idoso, tem algum problema na coluna, pode ser um pouco dolorido, porque balança muito na caminhonete, sabe? E também você precisa subir uns 100 degraus, assim. Eu e minha mãe, a gente aproveitou horrores, a gente nadou. As águas, gente, são cristalinas, doce e ainda por cima não é fria, assim. Pra quem é friorento é perfeito, porque a água, ela é a temperatura ideal, assim, morninha, muito gostosa pra nadar, sabe? Perfeita mesmo. Só não desceu rolando, que eu me arrependo até hoje de não ter descido rolando nas dunas. Depois você volta com a tua agência, né? Lá embaixo da Lagoa Bonita tem ali uma comunidade, e aí você pode comer. Eu comi pastel, inclusive, tava muito gostoso. Eu nunca vou esquecer daquele pastel, porque era muito temperado, assim, é muito gostoso mesmo. É uma viagem mais rústica. Se você quer uma coisa assim mais chique, você não vai encontrar lá, tá? Sinceramente, é muito contato com a natureza, você anda muito, mas é maravilhoso. Eu, pelo menos, gosto muito disso, então pra mim foi perfeito. Só que se você é uma pessoa ali que é um pouco mais frescurenta ou algo assim, talvez você não se identifique tanto, sabe? No meu segundo dia, a gente foi pra Lagoa Azul. Pra eu contextualizar melhor, gente, existem várias lagoas, sabe, nos Lençóis. Só que não dá pra conhecer todas e também tem as mais bonitas. E as mais famosinhas é a Lagoa Azul, a Lagoa Bonita, tem a Lagoa da Gaivota também, que é lá perto de Atins. E os guias, normalmente, eles conhecem também as mais privadas, assim. E a gente fez esse passeio da Lagoa Azul, gente, que delícia. Sério, é muito gostoso mesmo. Inclusive, eu fiz uma amizade nesse dia, eu nunca vou esquecer, da Lívia. Foi muito louco, assim, porque a gente se conheceu nesse dia da Lagoa Azul, ela foi fazer o mesmo passeio que eu. Como esse passeio dura amanhã, à tarde, nesse dia eu não fiz nada. Aí eu tirei o dia pra gente andar. A gente foi no centrinho, a gente foi andar, aproveitar um pouco lá da cidade de Barreirinhas. E aí, no meu último dia em Barreirinhas, a gente foi fazer o circuito pra Atins. Que daí, como eu falei, Atins é outra cidade. Então a gente fez o dia todo esse circuito, que daí você vai passando por várias lagoas. Então você passa em uma, depois passa em outra, e depois você para pra almoçar. Depois a gente também foi pra praia, que também tem praia, tá, gente? É muito gostosa, assim, uma praia deserta. Esses foram os passeios que eu fiz, porque eu fiquei só 3 dias, né? Inclusive, eu tenho muita vontade de voltar pra lá e fazer a travessia, que daí, gente, é uma outra pegada de viagem, é outra vibe. Você vai caminhando mesmo, é uma travessia que você faz passando pelas lagoas. Tipo um mochilão, sabe? Você vai conhecendo comunidades por ali. É outra pegada que eu fiquei com muita vontade de fazer. Acho que daí é outra visão que você vai ter dos Lençóis. Sobre a questão de valores dos passeios, cada passeio vai ter ali o seu valor e talvez tenha a possibilidade de ter algum ajuste ali na temporada. Como eu falei, eu fui com a agência Isa Turismo, que é a minha xará, inclusive. E vocês conseguem 25% de desconto usando o meu cupom Isabelle. Então já é um baita desconto. E nós ficamos 3 dias, né? Pra mim, eu acho que foi um tempo bom, porque daí vai depender de você. Se você quer mais lagoa mesmo, você quer nadar, enfim, curtir,
É isso. Mas aí no nosso caso, a gente queria aproveitar um pouco das lagoas, mas a gente também queria aproveitar de São Luís, então nós ficamos 3 dias em Barreirinhas e 3 dias lá em São Luís capital. E agora vamos para dicas que você não pode esquecer. Primeiro, passar muito protetor solar, porque aquele sol queima, que é uma beleza. Segundo, planejar os passeios com um pouco de antecedência. Então, antes de você ir para lá, já pesquisa certinho a agência que você quer, já pesquisa os passeios que você quer fazer, veja os tantos de dias para você conciliar com os melhores passeios. Também tem outros passeios que você pode fazer, igual eu falei, esses foram os que eu fiz, mas existem outras possibilidades, daí vai de você, né, também escolher a cidade que você quer ficar, Barreirinhas, Atins ou Santa Amaro. Terceiro, eu indico muito que você fique em um hotel com um café da manhã, porque normalmente esses passeios você caminha muito, então é bom você fazer uma refeição ali boa antes de você sair, que daí depois você só vai almoçar, sabe? Até pra você não perder tempo, sabe? Indo às vezes pra outro lugar comer, enfim, acaba perdendo tempo. E nessas horas é bom você otimizar o tempo. Outra coisa, venta demais. Então, uma dica que eu achei ótimo foi colocar o boné e um lenço amarrado por cima. Isso aí foi genial, porque o boné ele pode voar, gente. É muito vento, sabe? Ainda mais dentro das caminhonetes, sabe? Você vai como se fosse numa cabine em cima. Vá com o menos possível de coisas. É melhor às vezes nem levar bolsa, sabe? Vai de chinelinho já com um biquíni por baixo, às vezes só uma canga ou algo por cima. Eu acho desnecessário levar toalha, porque é tão calor assim, você seca super rápido. Se você for usar boné, que eu indico bastante, por causa, né, pra não queimar, coloque um lenço amarrado por cima, porque daí ajuda o boné não sair voando. E eu acho que é isso, não adianta às vezes você colocar sandália, enfim, vai de chinelo havaiana que não tem erro. Outra coisa é capinha à prova d'água. Gente, isso foi maravilhoso. Eu já tinha, então eu levei a que eu tinha, mas lá eles vendem também, não é muito cara, é tipo R$ 15. E compensa demais, tanto para proteger da areia quanto para proteger ali da água. Às vezes você quer gravar ali embaixo da água, as águas são muito clarinhas, né? Então fica bem bonito o vídeo. Uma capinha à prova d'água que tem o cordão para você pôr no pescoço, é a melhor coisa do mundo, porque daí você coloca o seu celular ali, você dá os seus close e fica com ele protegido, não precisa ficar segurando na mão, deixa ele no pescoço, é a melhor coisa. E no geral, gente, eu achei uma viagem até que barata, tá? Porque, o hotel e as passagens de avião, pra mim é o que foi mais caro e a gente já pagou antes, a gente parcelou, então não pesa. O que você vai gastar mais é com alimentação mesmo ou com coisas que você for querer comprar por fora. E essas foram as minhas dicas. Se você ficou com dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que daí eu posso juntar todas elas e fazer um outro vídeo. Espero não ter esquecido de nada, às vezes na hora que a gente tá falando a gente esquece de alguma coisa, né, mas eu acho que eu fui bem geral, assim. E você vê esse vídeo, eu acho que você vai já ter uma boa noção. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ficou aqui até o final, comenta um emoji roxo de coração. Aproveita para me seguir lá no Instagram, que é @eisa_manfrim, e também lá no TikTok, que é Isabelle Manfrim. Um beijo e tchau!